Olá, queridos pais a todos. Pastor Jefferson aqui com o vídeo de número 9 do nosso jejum de Daniel. Hoje é dia 9 de março. Estamos, portanto, no nosso 9º dia. Quero ler com vocês o versículo 9 do livro de Efésios, capítulo 3. Eu vou voltar um pouquinho em cima para você poder entender o que ele diz no verso 9. O verso 4 diz: pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, que foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí o verso 9, que é o verso de hoje, ele diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Eu acho primeiramente impressionante como que algumas pessoas resistem o dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma expressão teológica para descrever o que Paulo, por exemplo, está dizendo aqui, a manifestar qual seja a dispensação do mistério. Bom, em cima ou acima, ele explica qual é o mistério. Verso 6 ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que Deus prometeu a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, embora Deus tenha reservado a nação de Israel e tenha sido severo em relação a essa separação, sempre impedindo que Israel se envolvesse com as outras nações, não porque Deus odiasse as outras nações, é porque Deus sabia que Israel não tinha estrutura para se envolver com as nações e evitar, por exemplo, a idolatria, dizer não para certos pecados ou certas tentações que viriam junto com essas alianças. Tanto que, o que aconteceu? Tanto o reino do norte como o reino do sul se corromperam seguindo os deuses das nações com as quais se envolveram. Então, Deus estava certo o tempo todo. Então, Deus estava, na verdade, não rejeitando as nações. Ele estava preservando Israel, a pureza de Israel, para garantir a vinda do Messias para a salvação de todos os povos, portanto, das outras nações. E aí, no verso 9, ele diz: manifestar qual seja a dispensação do mistério. Esse mistério, que ele explica no verso 6, que é a inclusão dos gentios no pacto da salvação, ele chama de dispensação, que hoje nós conhecemos ser a dispensação da graça. Então, anteriormente, nós saímos da dispensação da lei. Os gentios não podiam ser inseridos na dispensação da lei porque não havia mecanismo de inserção dos gentios. Já na dispensação da graça existe o mecanismo, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue derramado na cruz é o mecanismo de inserção dos gentios no pacto da salvação. Portanto, ele fala de uma forma tão linda que é: e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Portanto, esta, a dispensação da graça. E ele diz: desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Portanto, número 1, Deus sempre planejou a salvação dos gentios. Sempre, desde o princípio. O plano de Deus era salvar a todos, tanto os judeus quanto os gentios. Número 2, Deus tem seus mistérios. Esse já não é mais um mistério, porque está revelado aqui, mas Deus tem seus mistérios, porque é impossível conhecer a Deus 100%, absolutamente tudo a respeito de Deus. Isso seria impossível. Nem a Bíblia revela tudo a respeito de Deus, porque para isso ela teria que ser um livro infinito, né? Porque Deus é infinito. Portanto, nós vamos conhecendo a Deus passo a passo à medida que nos relacionamos, e quanto mais se busca Ele, quanto mais se envolve com Ele, mais Ele se revela, mais Ele se apresenta, e nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Nós da New Time Church, se você perguntar a qualquer integrante da New Time Church hoje, ele vai dizer para você que
e nós estamos vivendo um momento único, um momento glorioso, e exatamente o que Deus falou conosco na virada de ano, que esse ano seria o ano do extraordinário. E nós estamos no primeiro trimestre do ano e já estamos vivendo coisas extraordinárias. Eu desejo o mesmo para você, para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Fica firme, amanhã já é o dia 10, hein? Já estamos na metade do jejum. Olha que vitória tremenda, tá bom? Deus te abençoe. Pai, obrigado por nos trazer até aqui, nos leve até o final, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.